Bom dia, meus amores, boa tarde, para ficar mais certinho. Bom, gente, primeiro eu queria passar uma informação para vocês que é o seguinte: infelizmente o Covid chegou na minha família e, para ser exato, chegou na minha esposa. E minha esposa deu positivo, né? O exame dela deu positivo para o Covid-19. Porém, eu estou bem, ela também tá. Eu estou com. Ainda não sei se eu estou positivado, mas pela segurança de vocês, eu apenas estou com sintomas gripais. Minha esposa está com sintomas gripais também um pouquinho mais fortes do que os meus, e por estar com o Covid, né, alguns problemas intensificaram, como dores nas articulações dela estão maiores devido a problemas anteriores, tá? Mas enfim, vamos nessa, tá bom? Bom, hoje eu vou retomar o que nós estávamos falando na aula passada, isso que era a questão sobre a industrialização brasileira. Então, vamos à industrialização brasileira. E dito isso, o processo de industrialização, tá, ele foi fortalecido dos investimentos no setor fabril e a expansão e crescimento econômico nas indústrias. Ele é considerado, no nosso país, bem tardio. Como assim, professor? Bom, enquanto outros países, tá, tanto nos Estados Unidos, Europa, estavam com o setor industrial, no caso, envolvido em outros setores, não só no setor primário, como no Brasil, eles estavam em outros setores, primário, secundário e terciário. No Brasil, ele é considerado, para falarmos do processo histórico, um pouco. O Brasil começou a fazer tudo bem tarde, né? Bem depois do que esses países europeus. E aí, uma vez que, enquanto as potências europeias já tinham experimentado diversas revoluções ali industriais, desde os primeiros anos lá do século XIX, o Brasil ainda vivia sobre um regime industrializado, né, do período colonial, né, da época colonial. Assim, industrializado, ou seja, vivia estabelecido dentro do nosso país aquele setorzinho ali primário, a questão de toda a produção agrária, como falei, foi questão até da prova ali, um processo, de certa forma, de... Ai, meu Deus, esqueci o nome, fugiu da mente, espera aí que eu vou lembrar. No caso, exploração dos recursos minerais, naturais e vegetais. E aí nós vivemos o Brasil, em um determinado período, muito atrasado. Porém, os anos foram se passando, e aí, a partir de 1930, durante o governo Getúlio Vargas, que o Brasil passou a investir no setor, ou seja, no segundo setor, no setor industrial. E aí passou por profundas mudanças econômicas, profundas mudanças políticas, profundas mudanças sociais. E aí isso tudo começou no governo Getúlio Vargas. Tá? Lógico, teve uma grande contribuição para a população brasileira. E aí, em contrapartida, também surgiu depois JK, conhecido como Juscelino Kubitschek, ou melhor, Juscelino Kubitschek, conhecido também como JK. Tá? O país viu o seu ramo industrial crescer também exponencialmente, diante do slogan, né, que ele atribuiu. Né? Por exemplo, todo presidente hoje tem um slogan, tem essa moda, né, de soltar. O JK lançou 50 anos em 5, né, naquele período. E aí nós vamos ver, né, diante desse vídeo, até porque eu já comentei um pouco sobre isso, sobre esse processo de industrialização brasileira, tá? Alguns fatores centrais da industrialização nesses períodos. Tá? Só que, para falarmos desse período, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e ver todo o processo histórico diante do processo de industrialização, de como foi todo, todo esse período colonial para chegarmos até os dias atuais, tá bom? Enquanto o Brasil teve ali um determinado período, Portugal, lembra lá, entre 1500, um período 1500 a 1888, tá? Perdão. O Brasil ele teve Portugal como uma grande metrópole. Por quê? A implantação de indústrias aqui no nosso país ela foi proibida na colônia,
Por quê? Porque eles tinham que evitar a concorrência comercial dos produtos. E não só isso, principalmente que o país conquistasse autonomia financeira suficiente para uma possível independência. Então eles, bom, peraí, como é que a colônia proibia? Por que a colônia proibia no caso? Primeiro, eles não queriam uma concorrência comercial dos produtos. Segundo, prestem bem atenção, eles não queriam uma autonomia financeira do país. Então, por isso, durante mais de 300 anos, tá, a produção no Brasil ela foi exclusivamente artesanal. Artesanal. Por que eu fiz isso aqui? Porque nós tivemos também a questão do processo dos engenhos de açúcar. Então, nós temos que atribuir também esse aspasinhos aí. E aí, a partir de 1808, né, com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, o cenário ele começou a mudar, a ser modificado. Primeiro, nós tivemos a implantação de indústria, porque ela começou a ser permitida, e principalmente a importação de matéria-prima para abastecimentos das fábricas, isso também começou a ser possível. Só que olha só, galera, diante de alguns requisitos que deveriam ser cumpridos, como, por exemplo, pagamento de taxas de importação de 15%, isso aí era certo. E aí as primeiras indústrias surgiram no Brasil, elas começaram a ser dedicadas à produção de tecidos, principalmente produção de tecidos. E aí, consequentemente, veio produção de sabão, os alimentos, tá? E outros produtos que não demandavam assim de grande sofisticação, ou seja, um alto grau de tecnologia, tá? E mesmo com o surgimento dessas indústrias no período, até os últimos anos da década de 1920, aí, ó quanto período tempo foi, de 1808 até 1920, tá? No caso, em 1920, o maior interesse em investimento econômico no país era direcionado ali para a implantação da exportação de café. E aí, a partir de 1929, o Brasil começou a viver uma grande crise do modelo agrário exportador. Porque como assim, a partir de 1929, o Brasil começou a viver uma crise, professor? Por que disso? Por conta da quebra da Bolsa de Nova York. O que significa isso, professor? Com a quebra da Bolsa de Nova York, muitos países, tá? Muitos países começaram a ficar, no caso, os Estados Unidos, que é um grande comprador, países europeus também, começaram o quê? De certa forma, não comprar de fora. E aí, aqui no Brasil, ele começou a perceber, lógico, o governo brasileiro começou a perceber que o quê? Bom, se eu não tenho condição de vender, e não tem para quem vender, não tem com quem possa comprar, não tinha mercado consumidor lá fora que pudesse comprar, ou seja, o lucro foi diminuindo. E rapaz, então o que nós vamos fazer? E principalmente naquela época, o rendimento de lucro das plantações de café, eles começaram a entrar em queda, porque o Brasil não produzia, não vendia mais lá para fora, então eles tinham que mudar. E aí, a partir desse momento que o lucro foi diminuindo das plantações de café, consequentemente, se tornou o quê? Criou-se uma crise do café. Fez com que os investimentos passassem a ser direcionados para atividades urbanas, como, por exemplo, as indústrias, devido à redução das importações. Tornaram-se necessários ali uma produção de bens de consumo, o que acabou acarretando, de certa forma, impulsionando o surgimento de novas indústrias, de novos ramos dos setores industriais. E aí a industrialização brasileira começa por conta disso, nesse período. Tá? E aí a gente começa a ter uma percepção que é lá entre 1930 e 1955, o setor industrial brasileiro ele recebeu muitos investimentos. Investimento de quem? Lembra dos grandes empresários que exportavam, ou seja, que de certa forma vendiam café, ou seja, os ex-cafeicultores, tá? Eles haviam ali, de certa forma, acumulado bastante lucro. E aí, com a crise do café, eles não investiriam mais
no setor agrário. Eles começaram a tentar ter uma outra forma de ganhar dinheiro. Então eles começaram o quê? A redirecionar o seu lucro para outros setores. E a partir daí você começa a perceber que outros fatores foram importantes para possibilitar o crescimento da indústria do Brasil. Pô, que outros fatores, professor? Como assim outros fatores? Perdão. Perdão. Que outros fatores? Primeiro, a chegada dos imigrantes estrangeiros, isso é fato, tá? E principalmente com suas técnicas industriais. Imagina só, pessoas que vieram lá de fora já tinham experiências, né, com anos atrás, né, com, com a industrialização. E imigrantes estrangeiros vieram para o Brasil utilizando suas técnicas, eles começaram a produzir aqui, até mesmo que era um novo território, um novo lugar, cheio de oportunidades, tinha um mercado consumidor que estava crescendo muito, principalmente a população brasileira crescendo muito. E aí você tem essa chegada dos imigrantes estrangeiros com suas técnicas industriais, você tem a dificuldade de importação de produtos, em decorrência principalmente da Primeira Guerra Mundial. Eu esqueci de tocar nesse detalhe anteriormente. Além desse processo de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York, os países ainda estavam no processo, aí, numa crise, por conta da Primeira Guerra Mundial. Tá? Que logo depois vem surgindo também a Segunda Guerra Mundial, tá? No finalzinho da década de 30. E aí você tem, diante de todo esse cenário, tá? Em decorrência também da Primeira Guerra Mundial, nós temos o começo da formação da classe média urbana e que era bastante consumidora. Então tem aí chegada dos imigrantes e suas técnicas industriais. Eu tenho, no caso, uma grande dificuldade de importação de produtos em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho o começo da formação da classe média urbana consumidora. E aí o que explica tudo isso? Como é que funcionou tudo isso? E aí, para explicar um pouco disso, nós não podemos esquecer do governo de Getúlio Vargas, que foi primordial para esse crescimento, que impulsionou tudo isso. Como assim? Preste bem atenção, no governo de Getúlio Vargas, a industrialização brasileira teve como uma grande consequência a transformação do espaço geográfico. Como assim? Lembra quando nós tivemos aquela aulinha de espaço geográfico, onde espaço natural, espaço humanizado. Então, o que? Espaço totalmente urbanizado, ou seja, as paisagens vão sendo transformadas. Consequentemente, o espaço geográfico também. E aí, as mudanças em diversos aspectos sociais, aspectos econômicos, foram impulsionados por esse governo de Getúlio Vargas. E aí nós podemos citar o que mais impulsionou, tá? No governo de Getúlio Vargas. Primeiro, a melhoria dos meios de transporte. Antigamente as pessoas demoravam dias para ir para determinados lugares, as pessoas demoravam semanas para transportar, no caso, para distribuir os seus produtos, porque não tinha um meio de transporte adequado. E aí ele deu um jeito nisso. Como, professor? Primeiro, melhoria do meio de transporte. Tá, vamos englobar tudo. Uma malha ferroviária, uma malha rodoviária, principalmente rodoviária. Então você começa a ter meios como o trem, tá? Os meios de transporte, tá? Os modais em si, nesse período, foram beneficiados por essa melhoria dos meios de transporte nesse período. E aí nós tivemos a criação da CSN, tá? O que seria a CSN? Foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, no período de 1942 a 1947. Ah, professor, essa CSN é onde? Fica onde? Fica no Rio de Janeiro, precisamente falando, em Volta Redonda. Por isso que Volta Redonda é conhecida hoje como a cidade do aço. E você sabe por quê? Porque ela é responsável pela produção de metais, principalmente pelo aço, que eram fornecidos como matéria-prima para as fábricas, tá bom? E aí nós tivemos também a criação da Vale do Rio Doce, a chamada Companhia Vale do Rio Doce, a CVR, Companhia Vale do Rio Doce, que era uma empresa que foi criada, um estatal que foi criado para exploração de mineração, tá? E olha só, nós temos aí
a CSN, que dava bastante lucro, retorno para o governo brasileiro, tá? Nós tínhamos a Vale do Rio Doce, que também dava retorno para o governo brasileiro, e aí a menina dos olhos de todo mundo, tá? A Petrobras, uma empresa estatal que era produtora de energia, que é produtora de energia, tá? Energia no sentido derivado do petróleo, né? O petróleo, gás, bom, e seus derivados, como gasolina, o álcool, entre outros produtos, como diesel também, tá? E para fechar esse pacote, olha só que maravilha. Getúlio Vargas cria as leis trabalhistas, as chamadas consolidação das leis trabalhistas no governo dele. Olha só quanta coisa, galera. Olha só, aí vamos lá. Melhorias no meio de transporte, CSN, Companhia da Vale do Rio Doce, criação da Petrobras e da CLT, tá? Consolidação das leis trabalhistas. Isso foi muito importante, gente, tá? E aí, para a gente parar para analisar, aí num contexto geral, nós temos que pontuar o seguinte: a maior parte das indústrias nesse período encontrava-se no eixo ali Rio e São Paulo. E aí a concentração de infraestrutura, mercado consumidor, mão de obra qualificada, elas, no caso, tornaram a região sudeste pioneira ali na industrialização do país. Então, se você se deparar, qual foi a região pioneira da industrialização do país? A região sudeste, que é ali que foi entre 1930 e 1955. As indústrias ali, elas produziram tanto bens de consumo duráveis, como, por exemplo, os automóveis, quanto os bens de consumo não duráveis, desde os calçados até mesmo as roupas, até mesmo alimentos, tá? De certa forma. E aí o mais interessante é que tudo isso que foi criado, ele ficou, o que deu mais importância também para esse crescimento da classe média foi a consolidação das leis trabalhistas, que foi muito importante. Porque, imagina só, se fosse o mesmo método utilizado, só um instantinho, se fosse no caso ali o mesmo método utilizado de pagamento para as pessoas, tá? Da época passada, as pessoas não iam ter como consumir tanto esses produtos, porque o dinheiro era muito pouco. Então, a consolidação das leis trabalhistas, criadas por Getúlio Vargas, fez com que as pessoas tivessem, os trabalhadores, tivessem um teto para poder receber, e esses empresários tinham que pagar isso para quê? Para que as pessoas conseguissem comprar aquilo que era de necessidade, que chamamos hoje de conta fixa, né? Como as coisas essenciais de dentro de casa e mais um pouquinho ali para ele poder consumir. Que isso indiretamente ajudaria, no caso, o empresário que estava vendendo, o supermercado, isso tudo ia ajudar. Porque as pessoas iam ter com o que comprar. Então, assim, a economia girava ali, né, nessa época. E se precisava girar. E com o passar dos anos, as políticas, lógico, foram sendo modificadas, as maneiras foram modificadas, muita coisa aconteceu no mundo nessa época, principalmente, né, no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, aí veio o período da Guerra Fria, tá, que vocês vão aprender mais à frente, lá no 8º ano. Só que é o seguinte, vamos focar no Brasil. Após esse governo de Getúlio Vargas, um outro governo foi muito importante para a nossa população. Tá? Lógico, o governo de Getúlio Vargas foi tudo, maravilha, mas foi, de certa forma, foi um início, tá? Muito bom, muito maravilhoso. E, gente, olha só, né? Quando o Brasil criou a Petrobras, isso aí chamou a atenção de todo mundo, o mundo inteiro, todo mundo queria vir, não, deixa, Estados Unidos, não, deixa que a gente toma conta do petróleo aí, não, Getúlio Vargas, não pode não pode não. Até então, tudo bem. E aí veio então o governo de JK, Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK. E aí o processo de industrialização brasileiro, ele começou a adquirir novos rumos, tá? Rumos diferentes no período ali de 1956 e 1960,
tá? E como é que foi esse período ali? O governo de JK. Vamos lá, vamos tentar comparar todo esse processo. Vamos lembrar, Getúlio Vargas, 1930 e depois 1955. Ponto. Olha só como é que foram as coisas. 1930, Getúlio Vargas, e 1955, Getúlio Vargas. Galera, JK começou a ter uma percepção de que, bom, aquilo ali foi bom, aquilo ali foi bom, só que nós podemos mudar. E de que forma? Em 56 e 1960, o governo de JK. Ele passou a ser considerado um governo nacional desenvolvimentista, tá? Uma vez que o Estado é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico e industrial do nosso país, ou seja, desenvolvimento econômico industrial nacional, ao mesmo tempo em que existe certa abertura para o capital estrangeiro. E aí, por conta dessa política de JK, acabou aumentando muito a dívida externa brasileira. Esse é o porém, tá bom? Por quê? JK, lembra que eu falei lá no início, aquele slogan 50 anos em 5? Então, ele acabou, por conta disso, estabelecendo uma dívida externa brasileira muito grande. E aí, durante esse período, houve um grande crescimento industrial e, consequentemente, um aumento do padrão de vida ali da população brasileira. E fora a possibilidade de consumo, né, de boa parte da população e da classe média. Bom, aí nós temos um aumento do padrão de vida, tá? Um aumento da possibilidade de consumo de boa parte da população e o surgimento da grande classe média ali muito forte. Só que tem um porém, tá? Teve um grande aumento da desigualdade social nesse período. Como assim, professor? Aumento da desigualdade social nesse período, tá? Vamos parar para analisar o seguinte. Nós tivemos um grande aumento da desigualdade social, tá? E que fatores foram esses? Quais foram essas características dessas políticas de JK para a industrialização nesse determinado período? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Não, nem tudo são flores. Não, mas vamos parar para analisar. Primeiro, no governo JK ocorreu uma internacionalização da economia. Pô, professor, o que seria isso? Essa internacionalização, ou seja, abertura para o capital internacional. Tá? Como assim, professor, abertura para o capital internacional? O que foi isso? Levou, tá? Fez com que algumas grandes indústrias, ou seja, indústrias multinacionais, tá? Entrassem no nosso país, que viessem para o nosso país montar as suas indústrias, tá? Principalmente indústria automobilística, tá? Como, por exemplo, a Ford, a General Motors, entre outras que existem por aí. Vieram nesse período. E tem uma outra coisa. Ele estabeleceu uma economia baseada em 3 pilares, que eles chamam de macroeconômico, tripé macroeconômico. Tá? Ou seja, o Estado investindo nas indústrias de base, e lógico, infraestrutura, quando eu digo indústrias de base, indústrias no geral, de base, e principalmente na infraestrutura. O que seria isso nesse primeiro pilar? Na infraestrutura? Estradas, investindo mais em estradas, hospitais, escolas, tá? Em toda a infraestrutura, tá? Ajudando na construção de indústrias, entre outras coisas. Segundo, seja, 3 pilares, tá? O Estado em seu capital investindo nas indústrias de base e infraestrutura. Capital privado nacional direcionado às indústrias de bens de consumo não duráveis. E o outro, tá? O capital internacional com investimentos na produção de bens duráveis, tá? E aí nós temos um grande desenvolvimento nessas áreas urbanas, enquanto aí foram escassos investimentos nas áreas rurais, na área urbana eles aumentaram, tá? E aí o projeto de industrialização ele começou a se basear no tripé econômico, que foi formado por capital estatal, tá? Em infraestrutura de indústria de base, capital privado
de fato, e capital privado estrangeiro, responsável pelo investimento de indústrias de bens de consumo com investimento tecnológico. Olha só, nesse período. Lembra quando eu falei, o capital foi investido, capital, falei ainda agora, né, no capital, no caso estatal, mas teve o capital privado nacional também. E o capital internacional, investimento de bens duráveis. Bom, até aí tudo bem. Durante aí o governo de JK, no caso, o Brasil ele recebeu ali mais de 2 bilhões de dólares destinados ao programa de metas que tinha a JK. E o valor da produção industrial ele cresceu 80%, galera. O PIB crescia no ritmo assim de 7,9%, enquanto hoje cresce lá em 1, 2, 3, tá? Na época crescia 7,9% ao ano, tá? E aí com tudo isso, tá? Isso aí representava uma alta taxa de crescimento econômico, tá? E com os elevados gastos públicos também, o programa ele começou a entrar em déficit. Por quê? Você tem muito gasto público, muito gasto público, muito gasto público. Tá ali, beleza, muito dinheiro, tendo que pagar algumas coisas. Você tem uma hora que você não tem mais dinheiro para pagar. E aí o Brasil começou a entrar em déficit, ou seja, começou a entrar, no caso, um período assim, bom, como se você, por exemplo, ganhasse R$ 1.000 por mês. Vamos dar um exemplo, vocês ganham R$ 1.000 por mês de mesada. Ó, a pessoa, R$ 1.000 por mês de mesada, bota no bolso, 1.000zinho. Tá, beleza, tá lá. E aí você faz a compra de 1.500, faz compras de R$ 1.500. Pô, tem alguma coisa errada. Tá? Não está entrando mais, você só está gastando, opa, você começa a ter o quê? Um déficit no seu bolso. Foi assim que aconteceu com o Brasil. E aí começou a promover um grande endividamento do Estado brasileiro. De um lado, a entrada de multinacionais, lógico, que gerou muitos empregos, porém, por outro lado, deixou o país mais dependente do capital externo. Ou seja, o Brasil começou a ficar muito dependente dos países lá de fora. E aí, mais uma vez, a migração e o êxodo rural descontrolado fizeram aumentar ainda mais a pobreza no nosso país. Não só a pobreza, mas a miséria, a violência nas grandes capitais, principalmente nas grandes capitais do sudeste do país, como por exemplo no Rio de Janeiro. E aí, nesse período, principalmente no pós esse período, surgiram aí, que é um pouquinho mais para frente, depois da década de 70, surgiram aí as facções criminosas, com isso tudo. E assim, nos últimos anos, tá? No caso ali de JK, vamos lá, vamos para analisar. As premissas básicas das políticas industriais de JK, apesar de adaptadas, né, permanecem no país até hoje. E aí nós temos o seguinte, durante o regime militar, durante a ditadura militar, que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo, foi intensificada a entrada de empresas e principalmente capital estrangeiro. Isso é um fato. E aí, o que veio, no caso, a comprometer a autonomia, de certa forma, do nosso crescimento econômico. E além disso tudo, a modernização econômica, que deu origem ao chamado milagre econômico ali, que chamavam esse milagre econômico de JK, ele era conhecido como milagre econômico, né? Esses 50 anos em 5, beleza, o Brasil acabou se endividando lá no período entre 1968 e 1973, aconteceu diante do aprofundamento da dívida externa. Foi isso que aconteceu, aprofundou essa dívida externa brasileira. E aí começou a ter o quê? Um grande desgaste causando pelas políticas, no caso dos militares, num determinado período, que foi sentido ali na década de 1980. Imagina só, muitos gastos públicos, muito gasto, muito dinheiro que o Brasil foi pegando emprestado, muito dinheiro, o Brasil começou a dever muito. E aí, nesse período, o período do regime militar aqui no país. E aí, nesse período, tá, nós começamos a perceber que as políticas dos militares na época foram começar a ser sentidas na década de 1980, quando o Brasil teve a sua atividade industrial reduzida em altas taxas de inflação, ou seja, os produtos começaram a ser inflacionados. Então aí nós começamos a pegar de 80, finalzinho de 80, a década de 1990, as políticas industriais,
elas começaram a, o quê? A ficarem marcadas pelas perspectivas neoliberais, ou seja, perspectivas neoliberalistas, com privatizações das estatais, com a flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, os brasileiros começaram, não só começaram a perder os direitos, alguns direitos trabalhistas, mas começaram também a perder as suas estatais, ou seja, os seus empregos, né, que eles chamam de emprego público, essas pessoas que trabalhavam começaram a perder essa, essa, essa estabilidade no seu trabalho, começou a ter uma grande redução de investimentos em âmbitos sociais, isso é de fato. E aí, gente, eu fecho hoje, por hoje, essa explicação aí para vocês sobre o processo de industrialização brasileira nesse período. Beleza? Tamo junto? Bom, tá aí um tempinho para vocês, aí 30 minutos de explicação para vocês. E aí vai um exercíciozinho aí no finalzinho para vocês, tá bom? Algumas questões para que vocês possam fazer. Tá bom, galera? Ó, fiquem com Deus, um grande beijo. Espero que semana que vem estaremos juntos. Tá bom? Um beijão.